Boa noite a todas, todos e todes. Que bom ver muita gente conhecida aqui. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. E hoje é uma noite muito especial. Aqui vai acontecer o Cineclube EDT, numa edição muito especial, comemorando 10 anos de existência. E nós iremos assistir ao filme EAME, que foi dirigido pela Paz Ensina e montado pela Jordana Berg, que é associada à EDT. Então, primeiro, gostaria de agradecer imensamente a Paz Ensina e a Jordana Berg por terem aceitado o convite e viabilizado essa sessão. Também gostaria de agradecer muito ao MAN, nos nomes de Hernani Hefner, José Quental, Rui Gardinier e toda a equipe que está presente viabilizando a sessão. Muito obrigada por essa parceria de longa data entre a EDT e o MAN. É muito bom estar aqui. Também gostaria de agradecer a Filmica, que é a distribuidora brasileira do filme. O Pedro Henrique Leite foi uma pessoa super acolhedora e topou fazer essa sessão de lançamento do filme aqui no Brasil. O filme está sendo lançado nesse mês de agosto aqui no Brasil e aqui no Rio. Essa é a única sessão que teremos, então é uma honra muito grande para a gente poder exibir o filme aqui no Rio, ainda mais aqui no MAN. Também gostaria de agradecer à diretoria da EDT e à equipe de comunicação que fez todas as artes e também pelo apoio e estímulo. Muito obrigada e longa vida, EDT. Também gostaria de agradecer a C3 Filmes, a Paula Sancier e a Wellington, que irão fazer a gravação do debate. Muito obrigada por terem topado. E também um agradecimento muito especial à Marina Meliandi, que foi minha professora na Darcy Ribeiro, também já foi associada à EDT, e ela deu uma dica sensacional para que a gente pudesse fazer essa sessão acontecer. Então, muito obrigada, Marina Meliandi. O conselho dela foi muito bom para que a gente conseguisse fazer com que essa sessão fosse uma sessão de lançamento do filme. Ela deu essa ideia que fez com que isso fosse possível. E agora eu queria passar a palavra à Fernanda Bastos. Eu sou a Bárbara Daniel, a gente está organizando essa sessão e ela vai falar um pouquinho mais. Boa noite. Eu quero falar sobre esses 10 anos do Cineclube. O Cineclube começou no dia 22 de agosto de 2013, aqui na Cinemateca do MAN, em homenagem ao Ricardo Miranda, com o filme A Idade da Terra. E quem produziu, organizou tudo foi o Vinícius Nascimento, que eu vi aí, mas agora não estou vendo mais. Vinícius e Luiz Giban. Então, o nosso Cineclube está aí fazendo 10 anos, embora ele tenha sido meio descontinuado, meio instável, mas eu espero que ele tenha um novo fôlego, principalmente com a Bárbara, que está toda animada, e ver se a gente consegue ter uma constância. É isso. Boa sessão. Paz, quer falar alguma coisa? Y agradecerles porque vinieron hasta aquí a ver la película, agradecerles el tiempo que se tomaron y bueno, nos vemos en un ratito. Les deseo buena sesión. Queria agradecer a Paz, que aceitou meu convite para apresentar o filme para os meus amigos montadores. E a gente vai falar um pouco do processo, né? Esse filme, fui rever ele agora, né? E ele é engraçado que ele tem muita dor, né? E ele foi editado no início da pandemia. A Paz chegou no Rio de Janeiro no dia 6 de fevereiro e a gente editou umas 3, 4 semanas. E aí caiu a pandemia, né? 2020. E a gente estava navegando naquelas trevas, né? E eu sinto agora o filme assim, me volta, né? Todo o que a gente viveu aqui. A Paz ficou presa 5 meses no Brasil, sem poder. O Paraguai fechou, né? E a montagem andou de uma maneira muito errática, porque a gente não tinha cabeça e porque a gente cada uma foi para um lado e a gente, enfim, a gente tentou editar à distância, só que era um filme muito difícil, né? De editar à distância, né, Paz? E fala um pouquinho? Já traduz. No,
Não, conta a parte que chegaste quando montamos. Bueno, mi sensación sigue siendo la misma, que yo llegué con la sensación de que no tenía una película. Yo había tenido un plan de rodaje que pensé que iba a poder cumplir, pero también uno se ve como dentro de la lógica de un mundo indígena. Y entonces yo podía hacer un casting, pero después el líder decidía que vaya otra persona y venía entonces otra persona, después se cansaban todos, se iban todos del rodaje, después me quedaba entonces sola, se quedaban solo los niños, filmaba con los niños y era como que fui filmando las imágenes que podía filmar y con eso fui a lo de Jordana, digamos, y con la sensación de no tengo una película y no sé no solamente qué voy a hacer, qué voy a decir a los productores, básicamente. Y ese es como mi recuerdo así más fuerte al momento de llegar. Eu me lembro que a Paz chegou com um roteiro, né, num espiralzinho, num caderno, né, e tinha tinha essas filmagens que a gente chama de ficção, né? Que são mais perto da ficção, e tinha entrevistas dos indígenas aioreios, uma entrevista frontal, né? E a ideia era misturar essas imagens dessa forma, né? A ficção e a coisa se interrompia e tinha a cara deles falando para a câmera. Sei lá por que razão, mas esse material dos Aioreio era filmado em 2K, e o material da ficção era filmado em 4K. E por alguma razão assim visual e textura era muito diferente. Então a gente montou conforme estava no roteiro e parecia que o documentário anulava a ficção e a ficção anulava o documentário. Eles não conseguiam virar uma coisa só. Eram como se fossem duas coisas que paravam uma, entrava outra, parava uma, entrava outra. E aí a Paz entrou em pânico, começou a chorar, disse que ia embora. Aí ela percebeu que ela estava presa no Brasil por causa da pandemia, que ela não podia ir embora. E aí a gente parou um tempo, ficou meio perdido assim. E a gente começou a montar por isso que eu propus chamar essa conversa de uma montagem de trás, um processo de trás para frente, porque a gente começou a montar, a gente jogou fora a história, fora essa voz da deusa pássaro, tinha já gravada, mas uma outra história que ela contava. A gente jogou fora toda essa história e a gente montou, né? Primeiro a gente foi montando as imagens de uma maneira meio sensorial, né? Tanto que o filme tem algo de errático no seu caminhar, porque a gente ia um pouco pelo sensorial. E aí a segunda coisa que a gente fez no processo foi construir esse som todo, né? Essa mata, o vento, né? A Paz é uma pessoa que fala muito do vento, né? Muito, sempre de alguma maneira ela volta, ou nos filmes dela ou nas próprias conversas pessoais, assim. Estou certa? Estou certa? E então a gente construiu muito esse vento, né? E aí começou a construir a presença dos animais, né? A Paz falava muito da jaguar, né? O jaguar é um animal que está sempre à espreita nesse filme, no som, né? E a cobra e os pássaros todos voando, né? Junto com esse vento. E aí, aí depois que isso estava pronto, a gente assistia isso assim, como se o filme fosse uma viagem pura, sensorial. E aí a gente começou a inventar uma história.
né? A primeira coisa é o que busca Ayame, né? O que Ayame perdeu? A mãe, não. O pai, não. Quer dizer, também o melhor amigo, não. Quem está acompanhando ela é o pai, é um amigo, né? A gente foi inventando um pouco assim, numa conversa meio informal na ilha. Então, ficou decidido que a grande perda dela era dos amigos, né? E de um amigo em específico. E que ela tinha perdido os pais, mas a perda dos pais já estava no roteiro anterior, né? Sim. E a gente foi pegando fragmentos do roteiro anterior. E aí a gente montou essa coisa, esse filme só com essas imagens. E aí meio que caiu para fora da cama o material da entrevista, né? E a Paz sentia um compromisso muito forte com esse povo, né? E ali era onde eles se colocavam, né? Onde eles estavam mais presentes, onde eles participaram. E aí, o que fazer? Porque não monta, não combina, não... Quando entrava eles, a gente fazia assim para trás, sabe? A sensação que quem trabalha em ilha sabe, né? Tem uma hora que, quando o negócio não combina, você meio que teu corpo se afasta, né? Aí a gente pensou em botar no som, né? Então os sons das pessoas que falam, do cara que conta do gravador, né? Que essa é a voz que eles gravaram, e a gente começou a construir, aí botou construir essas falas ao longo do filme, muito pouco, né? E o suficiente para que a gente sentisse a presença documental deles de alguma forma, né? Aí tem uma questão nesse filme que eu acho que isso vai ser sempre perguntado nos debates, que é que tem apenas uma foto mesmo, né? E que quando a pandemia meio que deu uma abaixada no meio do ano já, a Paz conseguiu ir embora. E aí ela continuou escrevendo texto no Paraguai. E ela botou essa imagem lá, no Paraguai, contra a minha vontade. Eu não sei, eu me espantei quando eu vi, né? Que eu achei muito forte aquela imagem. Eu vou terminar de falar a coisa do texto e vou passar para você falar sobre essa foto. E aí, depois que a gente fez a imagem, fez o som, injetou o som, né, nesse processo todo, a gente começou a escrever uma história. Assim, falado, né? A gente ia falando, então, não sei o quê. Então, ela vai encontrar isso, ela vai passar por aqui, ela vai ali. E a gente foi escrevendo na tela, com crédito mesmo, assim, em cima da imagem, o que era mais ou menos o que tinha que ser escrito ali, né? E tem uma coisa que eu me lembrei vendo o filme agora, que eu propus para a Paz, eu acho que foi eu que te propus, que as perguntas da Ayame nunca fossem respondidas com uma resposta direta, sabe? Então a Ayame fala, estamos chegando no final, e a resposta nunca era sim, estamos, não estamos, estamos longe. A resposta era sempre algo que jogava para frente, né? Caminha, Ayame, vamos para frente. Ou está anoitecendo. Então, eu gosto muito da ideia de que as perguntas do filme, tirando a primeira que é respondida, né, que ela fala algo como onde estamos, o que aconteceu, alguma coisa assim, e a resposta é estamos perdidos, né, para poder dar a partida para essa viagem nesse lugar. E depois não tem mais resposta, nunca mais, né? E eu gosto dessa ideia, muito sutil, né? Quase que não dá para perceber, mas quando você fica sabendo isso, é legal. E a última coisa que eu quero falar é sobre o título, né? O nome do filme chegou no Brasil chamado de
La Memória del Monte, né? Porque esse lugar é chamado de monte, né? É o Chaco paraguaio, que também é chamado de monte. E como tudo mudou, né? Tudo cambiou. O filme acabou, a gente acabou decidindo chamar ele de Eami, né? E Eami era o nome da personagem já, né? Sí. ¿Quieres hablar de la foto? Para mí la foto era como, en realidad habían varias fotografías, incluso están en las redes, pero no me dejaban usar para la película. Y yo tenía muchas, eran fotos de varios de los que entrevistamos en el momento en que salieron, en el momento exacto en que salieron. Para mí eran fotografías, era un documento muy importante. Había como mucha mezquindad en quienes tenían los derechos. Incluso las fotografías, si uno las busca, están en las redes, pero yo no las podía usar para la película. La única que me dejaron usar es esa fotografía, que era como muy genérica, pero para mí era como un mínimo atisbo de verdad. Y yo quería tener, aunque sea eso mínimo, pero yo quería tener eso como documento. Entonces, la verdad es que peleé mucho por esa foto con las personas que tenían los derechos y con Jordana también para que exista el plano. Y bueno, fue un poco eso. Eso es lo que puedo decir, la fotografía. Pero para mí era como lo más cerca que estuve de algo que existió. Eso era para mí la fotografía. Tinha no material... Yo puedo hablar de la favela. Tinha no material toda essa parte de ficção, a parte das entrevistas dos Aioreio, e tinha todo um material muito real, assim, muito documental, de um lugar onde eles estão agora, num canto do Chaco, né? Num canto do Chaco paraguaio, muito, muito favela, muito miserável, e uma imagem muito pesada e muito difícil de ver, com uma imagem muito forte que me marcou muito até hoje, que era uma árvore. E a árvore estava com tudo pendurado deles, bacia, era uma árvore que parecia uma árvore de um outro planeta, sabe? Com bacia pendurada, guarda-chuva, casacos, roupa, 1000 coisas. E a gente teve essa discussão de... Eu tinha muita vontade de acabar o filme com essa realidade, né? Isso foi uma questão forte, né? Foi um embate entre nós que eu perdi, que eu acho que seria legal a Paz falar também, que ela não topou trazer isso, né? A gente ficou na ficção e... ¿Quieres hablar de eso? Lo que pasa es que en Paraguay esta comunidad ayoreo, que es una comunidad... Bueno, los ayoreos son guerreros de por sí, ellos se definen como guerreros, pero también son muy buenos guerreros legalmente. Y ellos consiguieron rescatar un territorio, rescatar parte de su territorio y poder vivir ahí. Lo que sí pasa es que ya no pueden vivir como vivían antes de estar contactados. Ya viven en un híbrido en medio del plástico y en medio de la harina y en medio de casas de madera que ellos jamás hubieran tenido en otro momento. Y es también una imagen que el paraguayo, con la que el paraguayo emite mucho juicio. Son sucios, son haraganes, entonces era como una imagen donde yo sentía que estaba nuestra intervención y que eso tampoco sería justo como para ellos. Que ellos viven de esa manera por nuestra responsabilidad, que si nosotros nunca los hubiéramos contactado o nos los hubiéramos obligado a salir de su territorio, eso no ocurriría. Ellos estarían viviendo como hay un grupo de ellos que ellos piensan que son 40 personas aproximadamente que todavía viven sin contacto. Ellos realmente estarían viviendo en otras condiciones.
Y yo sentía que era como mostrar una realidad, por un lado, que ya sabemos cómo es, y por otro lado, que rompería, yo creo, la gravedad. Sería como sacarle gravedad a lo que seguimos haciendo, que es sacarles de un territorio que es, yo calculo como nosotros vemos en la película, que tiene como, o es un territorio en el que no hacen diferencia entre los humanos, animales y plantas, por ejemplo. Es un territorio donde ellos conservan la naturaleza de otra manera, donde ellos no tienen una intervención muy fuerte sobre la naturaleza. Es un lugar donde ellos no viven en casas de madera, es un lugar donde el plástico prácticamente no está. Entonces para mí era como injusto mostrar eso, por más que lo había filmado y que estaba y que ellos viven así. Para mí era como, no sé, como llevar a un terreno paraguayo la película. Eso era lo que yo sentía. Só para justificar por que eu sentia tanta vontade de deixar essa imagem, porque eu sentia muita indignação. Na minha cabeça, no momento, era importante que as pessoas vissem a merda que deu, sabe? Para onde foi aquilo. Mas eu entendo que parar no terreno da ficção, né, tem uma força. Tem uma coisa que eu queria contar também, que tem muitas cenas no filme em que o som vem de outros filmes da Paz, né? Quero La Miel, Quero Água, né? A Paz trabalha também fazendo instalações e muitas as instalações dela têm uma base muito sonora, muito forte. E a gente usou uma parte desses sons que já fazem parte do universo sonoro mental dela no filme. Então, tem uma retroalimentação do trabalho dela, né? Sí, porque en el 2018 había presentado en 2 o 3 instalaciones sonoras, solamente sonoras, sobre el monte, en la Fundación Cartier. Entonces tenía como ya ese mínimo camino sonoro ya hecho. Y también llevo todo eso. El comienzo también es un poco a partir de una de las instalaciones, el rugir, el sonido del comienzo. Y fuimos trabajando así también, como con cosas que ya tenía Estuve 6 años con la película, entonces hay cosas que fui trabajando anteriormente y las instalaciones yo ya había terminado antes de la película y ya había presentado inclusive. Entonces eran como, no sé, como caminos extraños entre cosas hechas y por otro lado una película que para mí no sabía ni si existía. Existia. Agora existe. Uma coisa que eu me lembrei que a gente falava muito na edição e que eu vi hoje e que eu acho que está presente a gente falava da contração e expansão, né? E o filme, a montagem tinha esse movimento, né? E tinha uma sedução, porque a Paz, ela tem essa relação com o silêncio, né? A produtora dela se chama Silêncio Cine, e com o tempo, né? É o silêncio e o tempo. A memória também, mas nesse filme eu acho que tem o silêncio e o tempo. E aí o meu tempo, que já era bem longo, era sempre menor que o tempo dela, né? Então, onde eu achava que a imagem já tinha esticado assim, cara, na paciência do espectador, ela ainda pedia mais um pouco. E ao longo da montagem, esse processo de entender a expansão e a contração do filme foi se acomodando, né? E tinha um cuidado de não ter uma condensão, porque essa coisa da imagem estendida, para quem monta, no que você entra no plano estendido, ele pode ir até o infinito e além, né? Você pode nunca mais sair dele, né? Um plano pode te arrastar para dentro dele, né? E você ficar presa para o resto da vida.
Então tinha um momento dos cortes antes que você fosse carregada por essa condescendência, sabe? E às vezes não. Então, esse jogo entre o quando que eu posso me arrastar e o quanto que eu posso romper aquele transe, né? Porque o filme ele trabalha com o transe muito, né? Você vai indo. Esse jogo é que eu acho que foi interessante trabalhar, né? Da expansão e da contração, do tempo, sei lá, do que, né? De alguma coisa que tem ali no filme. Yo también siempre pienso que tiene que ver con pequeñas maquetas sonoras, maquetas sonoras que íbamos armando a medida que se iba armando la película. Es como que, porque a veces me hablan mucho del sonido de la película, pero la película tiene ese sonido porque el plano tiene un tiempo que permite que ese sonido exista. Entonces era pensar la longitud de un plano en relación a un sonido que estaba haciendo, o sea, necesitábamos hacerlo ahí, en el momento. No podíamos esperar a sonido, teníamos que hacerlo ahí. Entonces también pensar en el tiempo del sonido, en todo el montaje, y no saber que algo, o no esperar a que esto suceda después, tenía que suceder antes. Aquela ali é a Vitória? A Vitória foi assistente de montagem do filme e foi parte forte desse processo de pesquisa do som, né? Porque a gente ia enlouquecendo ela. Quero pássaro, pássaro, pássaro. Quero pássaro da Amazônia, do Paraguai, do não sei de onde. E para quem trabalha com som, deve ter muito claro isso, que tem sons que as pessoas usam em todos os filmes, especialmente de alguns pássaros, que você reconhece certinho, né? Tipo, esse aqui ele pegou no banco de pássaros, né? E como fugir desse banco, né? E descobrindo, e buscando na internet também, né? Músicas e sons, e foi um trabalho assim. O banco de som do filme era muito grande e a Paz não parava de me empurrar para a sobreposição, né? A sobreposição de sonidos, né? De sons. Então, uma parte grande do processo foi o som, né? Foi mais tudo que estava passando ali, inclusive... Depois eu falo desse outro filme novo. Vamos terminar esse para falar do som. Vocês querem fazer perguntas? Não, é porque quando eu vi o filme eu estava pensando muito no fora de quadro, né? Que é uma coisa que eu tenho pensado muito. E eu não sabia que você tinha feito esse processo de optar por não usar as entrevistas em on, né? E usar isso como uma camada sonora. Para mim isso já tinha sido pensado antes. Vocês fizeram muito bem, para mim parecia que já tinha sido muito pensado, assim, sabe? Porque eu via as entrevistas, as falas como um fora de quadro, né? Uma continuação. E todo o filme como aqueles detalhes do corpo e tudo como algo para ser expandido mesmo, né? Então, eu acho que esse trabalho de som e essas entrevistas, eles realmente deram um tom, assim, de transe, que eu tenho pensado muito nesse momento, assim, que a gente fica... trabalhando muita questão do off e do on, né? E essa coisa do off é pejorativa, às vezes, porque a gente cria uma montagem que ela é ilustrativa somente, né? Com off. No caso de vocês, não, porque vocês fizeram essa linha sensorial e depois foram colocando e criando esses ambientes sonoros. Eu fico pensando muito sobre isso, como a gente criar essa personificação sem precisar do corpo presente, né? O corpo tá, mas está fora de quadro. E não é um off só. Eu achei isso muito bom no seu filme, parabéns, gostei muito. E queria perguntar se tem alguma referência no final com o La Jetée. Pode ser besteira isso, mas é porque eu pensei que o La Jetée é um filme todo de fotografia, né? E tem aquele lance do abrir dos olhos, que é o único movimento do filme, né?
E no seu filme meio que tem toda essa relação desse sonho, dessa espécie de quando a gente está sonhando, mas ainda está acordado, né? E de repente tem aquele abrir de olhos que me remeteu muito ao LGT. Não sei se tem uma relação para você. Quizá ahora retrospectivamente pueda pensar que son películas que uno atesora y que siempre son importantes para uno, pero en ese momento yo estaba muerta de miedo. O sea, yo lo único que pensaba es, no tengo una película, y perdón por lo que voy a decir, pero pensaba, me jodí. Eso es lo único que tenía en la cabeza. Para mí fue muy importante el momento en el que sentí así, no, acá hay algo. O sea, el momento en que Jordana paró, me dejó parada una película. O sea, era algo que a mí me parecía impensable. Parada em espanhol é de pé, tá? Acá parada é como sem não ser nada. Esqueci, fui falar essa besteira, esqueci. Não, mas a coisa do som, né? Sim, eu também, cada vez mais eu acho interessante tudo que acontece fora, né? E nesse filme também é uma decorrência da falta de recurso, né? Porque, por exemplo, tem a Chamia Daté, que é como se fosse uma feiticeira sentada no chão, e tinha todo um plano, uma ideia de fazer um efeito especial com pássaros sobrevoando a cabeça dela, e não tinha dinheiro para isso, e não tinha como fazer isso, e tinha muitas questões, muitos produtores envolvidos, né? E aí foi resolvido tudo no som, né? Então tem uma coisa do som, contar mesmo, né? Ser uma parte importante do discurso, né? E esse filme ele tem várias maneiras de usar esse fora de campo, né? Porque tem todo o mundo que está afogando ela e que está fazendo ela pertencer também, né? Aquilo é assustador, mas é familiar ao mesmo tempo, né? Porque é o ambiente dela que não é mais, porque ela foi expulsa, né? Então, todos esses animais que são amigos dela, né? A voz que está com ela, o acompanhamento que ela tem é de um teju, né? Teju é tipo um lagarto, né? Esse que conversa com ela, vamos, Yami, estamos atrasadas, vamos, não sei o quê, é um lagarto. Então, tem vários tipos de acréscimos sonoros, né, nessa narrativa. Não só no sentido de construir uma cena fora de campo, mas de manter um ambiente inóspito e familiar ao mesmo tempo, né? Como que uma coisa pode ser familiar e deixar de ser familiar ao mesmo tempo, né? Ela deixa de ser sua, mas ela é familiar, né? Então, o som que tentava trazer isso tudo, né? Y eso también tiene que ver un poco con el proceso de sonido, porque yo le pedí al sonidista mezclar la película como si fuese una instalación, no como si fuese una película, que es una licencia que por ahí tenía con esta película por estar en un monte. No sé si podría hacer con otra película lo mismo, pero le pedí le dije el 5.1 en todos lados. Le dije, es como que tiene que ser algo que te envuelva, que el espectador mismo tiene que estar en el monte. No es que el monte está allá, en la pantalla. El monte está en la sala. Entonces, fue también como una apuesta para mí como muy, muy importante en algún momento. Eu me lembrei uma coisa que talvez fosse legal falar. Tem um momento, o único momento do filme que tem um efeito das flores, das frutas que vão cobrindo o menino morto, né? O amigo morto. É
essas frutas, a Paz filmou, né? Você pensou em fazer isso? Sim. Ah, tá. Eu não sabia. Porque eu me lembro, na década de 80, quando eu comecei a editar, tudo que eu via com fundo azul eu recortava. Eu tinha essa... Né? O chroma key era assim meio tipo, era como se fosse uma coisa super esperta, né? Você fazer o chroma key. Ou quando tinha um material preto e branco, eu também tinha esse impulso de tirar o preto ou tirar o branco. E quando eu vi essas frutas no fundo azul, né, me voltou essa sensação de tirar, né, tirar o azul, né, e elas vão engolindo, né, o menino morto, né, ali. E eu acho engraçado que seja só esse efeito, né, no filme, que pediu para ser feito de alguma forma, né? E aí tinham várias frutas, aí eu fui botando uma em cima da outra, e fui tentando ocupar, né, tipo tampar que o menino ele desapareceu, né, a partir da presença das frutas, né? Mais perguntas? Oi, eu queria fazer um comentário, na verdade, sobre a foto, que me chamou muita atenção. O filme, ele foi me envolver, eu vou falar desde a minha experiência, né? Foi me envolvendo toda essa fabulação, né? É muito bonito, mas em algum momento a minha cabeça ocidental me pediu algo de realidade para além dos depoimentos, né? Eu precisei, de alguma maneira, eu como muito ocidental, sentir o impacto e a força, né, dessa violência, desse contato e desse ataque que eles sofreram. Então, quando aparece essa foto, eu fiz, ufa, realmente o que eu estou sentindo, né, essa violência, ela é real. E eu achei que foi muito acertada. Você, como está trabalhando muito com a memória o tempo todo, essa memória dele, ele está, né, a memória dos lugares, aqui era onde a gente fazia, meu avô fazia o ritual, aqui era onde minha mãe, não sei o quê. Então, você trazer uma foto que remete à memória desse dia, né, mas, ao mesmo tempo, não entregar e não mostrar tanto, foi muito acertado para a gente também fabular junto com o filme e imaginar, e não dar tão mastigado. Então, eu acho, e remeter à memória. Então, talvez não ter colocado essa imagem final do presente, né, que mostraria o quão rodido estão, e sim, essa foto já disse para a gente, olha só como foi violento, olha como eles ficaram rodidos e perderam né, seu tudo, sua terra. Então, foi justo, foi na medida. Parabéns. Mas... Oi, boa noite. Primeiro eu queria parabenizar tanto a Paz quanto a Jordana. Acho que esse casamento foi muito especial, porque desde que eu vi Amy pela primeira vez, eu fiquei muito impactada com essa possibilidade de narrar trauma, violência e toda uma cosmogonia que eu não estou muito acostumada, mas me parece muito fascinante assim, essa possibilidade de viver outros mundos. Lembrei muito do Krenak, enfim, como pensar o fim do mundo, um fim desse mundo para que outros mundos possam existir em plenitude, onde o lagarto, a chuva, a pessoa não estejam em hierarquias tão diferentes. Então, acho que assistir esse mundo, presenciar esse mundo através de imagens foi uma experiência muito... Enfim, gostei, me impactou muito, porque é raro entrar em contato dessa forma com esse mundo, onde, sei lá, em nenhum momento eu me apiedei de ninguém, eu fiquei muito fascinada com esse universo. Eu acho que isso é uma conquista muito importante. Então,
Muito obrigada por esse filme. Eu acho que é sei lá, tanto pensando numa cinefilia e também cinema antropológico, por exemplo, né? Acho que é uma referência muito importante para nós, conhones. E eu gostei muito da regra que a Jordana falou, né? Sobre essas pequenas regras que a gente vai elegendo na ilha para seguir em frente, né? Então, eu pergunto, não respondo. Fiquei com vontade de saber se tinham outras regras e outros acordos nesse mundo que vocês criaram. E também acho que, como é um filme muito especial a partir desse encontro, né? Um filme que surge a partir da aproximação entre Paz e Jordana, para além de metodologias de trabalho, eu queria perguntar o que vocês aprenderam com esse filme, o que fica desse processo, porque eu acho que deve ter sido muito marcante para as duas, então. E também, que fruta é essa que cobre? Enfim, 3 perguntas. Obrigada. Ela não sabe o nome da fruta. A única pergunta que eu conseguia guardar foi o nome da fruta. Ela não sabe a resposta, ou seja... Tipo, Dona, ele perguntou, o que aprendemos com essa pele? Para mí fue una gran experiencia en relación a buscar una película. A que a veces, no que a veces, o que quizá en general las películas no están, las películas se buscan. Y eso es algo así como muy grande. No sé, yo siento que cambió mi paciencia en relación a una película. Tengo más resistencia cuando las cosas no salen como yo hubiera querido. Tengo como una resistencia, como que sé que va a aparecer. Para mí fue como una fe que gané. Bom, como eu trabalho mais com documentário, ou seja, eu trabalho num ambiente que quase nunca tem um roteiro, né? Quando a Paz me convidou, me mandou o roteiro, eu fiquei super feliz. Falei, finalmente tem um roteiro na minha... Aí o único roteiro que eu consegui da vida, ele não funcionou. Aí eu tive que lidar com uma espécie de humildade perante o material, entende? Assim, eu tive que... Já tinha uma coisa que estava pronta, dada, que era uma questão de eu organizar aquelas imagens na ordem daquele roteiro no papel, com aquelas falas que estavam gravadas. Estava tão fácil, entende? Por isso que eu cobrei tão pouco, porque se eu soubesse, eu roubava. Era fácil, porque era um roteiro simples, não era uma coisa... E aí, de repente, a gente foi nocauteada, né? Passou um caminhão em cima do roteiro e de tudo, né? E a gente teve que sentar e acho que buscar um pouco dentro da gente o que seria aquilo, entende? Então, uma história que foi inventada na ilha, né? Um roteiro em geral, né? Ele é trabalhado vários anos e tal, e tem consultorias, tem laboratórios, tem salas, enfim, tem 1000 coisas para ele chegar na forma final dele, e de repente a gente estava na merda, eu e ela, com um roteiro que precisava ser feito em 3, 4 meses, feito já para ficar pronto, né? Não é para ir para filmagem. Então teve um exercício de humildade e de fé um pouco no material, né? Uma frase que eu estou repetindo muito, que uma amiga minha, montadora, falou, ela é em inglês, que eu estou obcecada por isso, que é trust the process, né? Então, acreditar, confiar no processo, né? E a gente não tinha outra saída, a não ser confiar, não tinha outro caminho. E eu acho que confiar nesse processo que era mesclado com a nossa vida pessoal. A gente estava na pandemia, a gente tinha medo. Eu viajava para o sítio, ela ficava aqui sozinha, depois ela ia me encontrar na ilha, a gente chorava. A gente acompanhava todo dia 8 da noite o Fora Bolsonaro, que tem em Laranjeiras, sabe? A gente acompanhava os ministros caindo um atrás do outro. Assim, tudo isso foi fazendo uma espécie de caldo
foi obrigando a gente a entrar com nós mesmos, né, com a nossa vida, com a nossa realidade naquele momento, política ou sanitária, né? E eu acho que isso influenciou ao filme ser o que é, porque a gente estava vivendo aquilo e a gente trouxe a nossa vida para aquele filme, né? A nossa miséria humana brasileira daquele momento, paraguaia também, por outras razões, latino-americana, né? Um pouco, amazônica, né? E vivendo a coisa toda do Bolsonaro, né? De tudo o tóxico que foi para toda a questão indígena, isso tudo foi aparecendo, né, no processo, de alguma forma, foi moldando, ajudando a gente a moldar o processo. Tinha uma dor dentro do filme, tinha uma dor fora, né? Então, esse casamento dessas dores fez a gente poder fazer essa viagem, assim, de uma espécie de luto, né? Alguém aqui falou numa reconstrução, né? Cair para reconstruir. Naquele momento a gente só sentia a queda, né? A gente não sentia nenhuma vislumbrar uma reconstrução de nada, era só queda, né? E além da Covid, né? Todo mundo com medo de a morte, parecia muito de todos os lados, né? Dentro e fora do filme. Isso amalgamando, né, a nossa vida com a vida do filme, de alguma maneira impactou o processo, impactou a nossa maneira de fazer e também permitiu que a gente pudesse escapar de alguma maneira fazendo, né, vivendo essas perdas que a gente estava tendo no mundo, no país, no mundo, né? Dentro e fora do filme. Um pouco assim, né? Eu fiquei bem impactada ali com a construção sonora também, né? A gente acabou até de voltar desse papo sobre som agora. A minha pergunta é: vocês construíram, vamos dizer, a maior parte da edição de som na ilha mesmo, e depois teve ainda mais edição de som. E a outra pergunta também que eu achei bem curioso também foi uma colorização que teve em alguns momentos assim que me pareceu bem recortado, assim, de uns planos ali que tinha uma cor que ia se transformando. Isso também foi pensado na ilha ou veio depois? Vermelhos, né? Principalmente. Teve uns recortes também, tinha um que tinha uma linha vermelha assim recortada acho que no fundo, não sei se parecia tipo era bem uma linha vermelha também que me chamou bastante atenção. E a construção sonora, que eu achei assim, uma outra camada, uma outra narrativa que tem ali, que realmente fiquei bem impressionada. E saber que foi feita na ilha de edição ainda me impressionou mais ainda. Sí, porque en realidad el sonidista recibe prácticamente una película con un diseño de sonido hecho casi. Es como que él tenía que agarrar y hacerlo en limpio, pero él recibe algo importante ya en relación a un diseño de sonido, que no sé si siempre pasa eso, creo que casi nunca un sonidista recibe una película así. Y en relación a los momentos rojos, fue algo decidido casi en la colorimetría, pero esos momentos eran originalmente azules. Y después fue algo que al momento de hacer el color casi que fuimos decidiendo el color en sí, pero sí habían otras decisiones ya tomadas. Es un plano muy largo el del niño ahí, y sabíamos que ahí había como un paso de luz, como un paso de tiempo. Esas decisiones sí ya estaban tomadas. Yo ahí ya no toqué la duración de un plano, por ejemplo. Eso ya no, jamás. Solamente eran como decisiones de colores, nada más. Sobre a montagem de som, a gente fez uma forte montagem na ilha, e
que ela chama de sonidista, né? O editor de som, que é o editor de som do Carlos Regadas. No México foi feito esse som. Ele usou uma base, uma ideia, né? Uhum. E ele levou isso à milésima potência, né? Assim, essa sensação de que você está sendo engolida por aquilo, ele adicionou muitas camadas a essa criação, né? Tinha uma criação realmente muito forte que começou a loucura, né? Porque a coisa do som, e ainda mais a coisa de você acoplar sons, é como se fosse um certo vício, né? Você bota e você se sente, né? Tipo Deus, né? Que você criou um som ali, e aí você vai acrescentando outras e outras e outras. Tem um limite onde você chega no incompreensível, né? Mas a gente foi entrando nessa piração, sabe, do som, e mais coisas e mais coisas. Isso tudo começou a partir da primeira cena do filme, dos ovinhos. Essa cena foi a única cena que foi feita da maneira que ela foi feita, e mesmo no filme que não deu certo, e depois foi uma cena que ela só foi alterando de duração, ela chegou a ter 9 minutos, né? Porque ela é tão assim hipnótica, né? Que eu ficava na ilha assistindo, eu não me cansava, né? Não tem nenhum efeito nesse plano, assim, de fumaça, aquelas... Não tem efeito. É um plano muito longo, né? Tem cortes? Não, né? É um plano inteiro, né? É um plano inteiro de muitas horas, né? E que eu não fiz o time-lapse. Eu tenho horror a time-lapse, eu tenho maior alergia a time-lapse. Eu fui fazendo fusões muito lentas, porque às vezes tinha uma folha que não dava para, tipo, cortar, e aí as coisas vão desaparecendo, nem dá para ver, fica bom assim que não dá para ver. Aí, a cada tempo, eu ia fazendo uma fusão de 20 segundos, e fusão bem longa mesmo. E aí, quando as coisas iam passando, a fumaça, a gente ia colocando som, e som de folha amassada, folha isso, folha aquilo, muitas folhas. Vitória sofreu de tanto que eu pedi folha, né? E aí, essa cena inicial que disparou em mim, pelo menos, essa loucura do som, entende? Porque depois que foi a primeira cena que eu montei, e eu fiquei remontando um pouco ela até o final para descobrir o tempo exato, que ela começa à noite, ela chega até o dia e ela anoitece de novo e acontece a invasão. Então, de fazer esse desenho de tempo, né, do quanto que ia levar para chegar até, vamos dizer assim, o meio-dia, e o quanto que ia descer para levar até meia-noite para começar a invasão. Era uma matemática sensitiva, né? Não é uma matemática de tempo, de segundos, de minutos, tal. E essa cena que disparou essa coisa, assim, a compreensão de que o filme ia passar muito pelo som, né? Ia contar muito a história pelo som, né? É uma cena tipo seminal da coisa. Comentários, observações, perguntas, dúvidas? Dou-lhe uma. Vamos lá, gente. Oi. Eu acho que eu vi no seu Instagram, Paz, sobre o seu novo trabalho que você está fazendo com a Jordana, né, do Difícil Master. Você pode falar um pouquinho? Vocês podem falar um pouquinho do que está rolando? O golpe do Difícil. A Paz veio no Brasil dar um laboratório num evento que se chama Laboratório de Cinema Expandido, aqui no MAM. E as equipes que participaram do laboratório dela e do Cal Guimarães, e mais alguém? Esses dois, foram fazer filmes.
E a Paz também foi fazer um filme. E a Paz resolveu que o filme dela ela ia voltar ao Edifício Master e para contar para o Coutinho o que tinha acontecido 20 anos depois do filme que ele fez. Então, ela filmou no prédio, ela pesquisou primeiro o que aconteceu com cada um dos moradores, né? Cada um dos habitantes dos apartamentos. E aí a gente está montando não tem nome ainda, existe uma proposta, existe uma proposta de nome para o filme, mas que ainda está em processo, que o filme realmente está no primeiro corte, que é Carta a um Velho Cineasta, a um Velho Mestre, a um Velho Master. E o filme, para quem estava falando do som, né, ela não pôde entrar em praticamente nenhum apartamento. 90% das pessoas que estavam ali ou foram embora ou morreram, né? E só tem uma personagem que ela conseguiu contactar, que é para depois quem for ver o Master passar por ele, se chama Eugênia, que é uma poeta, tal. E ela foi a única, e essa pessoa virou a síndica do prédio, então permitiu a entrada dela, porque ela não conseguia entrar, as pessoas não estavam achando nenhuma graça, mas talvez por ter vivido esse assédio, né, que foi um assédio muito grande durante muitos anos, no Edifício Master, equipes vinham filmar e tal. Então, o filme está sendo montado sem nenhum personagem e tudo se passa no som dos apartamentos que a gente não vê direito, entende? E mesmo a pessoa que ela encontrou e a que topou falar e topou reviver e topou falar do Coutinho e topou falar do Master e de tudo, a gente fez questão de não usar um formato de entrevista, né? Então é um filme que jamais a gente cairia na armadilha de tentar entrevistar as pessoas que o Coutinho entrevistou, né? E isso. E aí o filme está em processo, né? E tem essa característica. São planos dos lugares, como se fossem reminiscências do que aquele prédio foi para o Coutinho. E ela vai contando para ele o que aconteceu, porque ela pesquisou com cada um dos personagens na ordem em que os personagens aparecem no filme dele, ela conta. Tem mais conversa que ela ainda está escrevendo, ela vai voltar agora domingo para o Paraguai e continuar refazendo esse texto da carta dela pessoal, né? Que, no fundo, é isso que essa desculpa, né, de falar dos personagens, à medida que ela foi selecionando fragmentos do que as pessoas falavam, né, ela foi reconhecendo uma conversa pessoal dela com o Coutinho, com o cinema, né? E aí, então, essa parte da literatura da Paz, que é muito forte nos filmes dela, né? A Maca Paraguaia, que vai ter uma continuação, né? Tem uma comida chamada sopa paraguaia. Meu marido está brincando que depois do estrondoso sucesso do Maca Paraguaia, ele vai fazer a sopa paraguaia. E o Maca Paraguaia, ele é muito literatura, né? A coisa se passa entre o som e a literatura. A memória exercícios de memória também, né? E o EAME também, né? Porque o EAME se passa todo na literatura do pássaro, Deus, a mulher, né? E esse filme também vai ter essa característica, e ele também foi feito assim, né? A gente foi montando as imagens que tinham a ver com o que a gente achava dos personagens, de uma maneira que não ficasse assim uma ilustração meio óbvia, tipo o cara que é atleta tem umas imagens de umas medalhas, a gente procurou nem usou a medalha, na verdade.
E é um filme de muita ausência e muita presença, sabe? Que tem novas vidas lá, né? E é como se tivessem várias camadas de fantasmas, né? Capas de fantasmas no prédio. E tá no processo ainda, está no primeiro corte. Existe uma segunda versão desse filme que a gente fez também, que é um plano único, que é todo esse texto que está espalhado nesses planos de apartamentos. É um plano único do amanhecer, do escuro até o dia vivo, assim, nascido. Ela fala tudo isso nesses 30 minutos de amanhecer que ela filmou. E, no final, tem um encontro com essa última personagem que sobe na parte de cima do prédio, onde você vê entre antenas e fios e imagens horríveis, você vê o mar lá no fundo, né? E que seria o final dos 2 filmes, no momento, por exemplo, por enquanto. Mais alguém? Levanta a mão. Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Bom, queria agradecer a presença de todos até essa hora, né? Enfim. Mas, claro, né, agradecer à EDT por essa experiência e dizer que a Cinemateca está sempre de portas abertas para fazer as parcerias. Mas, óbvio, claro, agradecer principalmente a Jordana e a Paz. Muito obrigado.